E o Acontece na Região está em Lençóis Paulista. Eu estou aqui no escritório Ventura, estou com o Amarildo Ventura e a gente veio falar hoje sobre imposto de renda. O prazo para a declaração abriu agora no dia 15 de março e o Amarildo vai contar para a gente as novidades. Amarildo, conta para a gente, o prazo abriu agora dia 15 e até que dia que o contribuinte tem que fazer a sua declaração? Conceição, esse ano houve algumas alterações, né, na obrigatoriedade da entrega. O prazo ele permaneceu o mesmo do ano passado, inicia-se hoje, dia 15 de março, e vai até o dia 31 de maio. Né? E aí o contribuinte ele tem que observar se ele está enquadrado dentro da obrigatoriedade. Dos itens que mais obriga o contribuinte a apresentar a declaração são os rendimentos tributáveis, que mudou também esse valor, hoje é R$ 30.639,60, né? E além disso também tem outros itens. Então a mudança mais significativa, além dos rendimentos tributáveis, seria em relação aos rendimentos isentos e não tributáveis, que antes era R$35 mil, R$40 mil por ano, esse ano passou para R$200 mil. Então houve uma mudança bastante significativa. E também em relação à questão patrimonial. Antes era obrigatório a entrega de declaração quem tinha patrimônio até R$300 mil e esse ano passou para R$800 mil. Então há um aumento considerável que poderá aí ter um número bastante significativo de pessoas que venham a não ser mais obrigadas a fazer a declaração. Né? E aí a pessoa, para ela poder saber certinho, como que a gente tem que fazer para saber se a gente tem que declarar imposto de renda, o que a gente vai declarar? Conta para a gente, Amarildo. Tá. Quanto à questão dos rendimentos tributáveis, você tem que somar todos os rendimentos que você tem. Rendimento do trabalho assalariado, se você tem imóveis alugados, tem vários rendimentos que compõem a sua renda, e aí você, se tem acima de 30.639, você está obrigado. Quanto à questão patrimonial, o valor de R$800 mil não é o valor de mercado, bem observado isso, porque os contribuintes às vezes se confundem nessa interpretação. É o valor histórico dos documentos, do momento da aquisição, somado esse extrato aos saldos bancários, você ali vai identificar o valor do seu patrimônio para saber. Além disso também, nós temos outros itens na legislação que obriga você a fazer a declaração de imposto de renda. Então, tem os casos de produtor rural, que tem rendimento acima de 153 mil e uns quebradinhos, né? Não vou falar preciso isso, aí você também está obrigado. Se você teve operações na Bolsa de Valor em montante superior a R$40 mil no ano, né? Ou então se você apurou em algum mês ganho sujeito ao pagamento de imposto. Tem casos em que o cliente não tem uma situação de rendimento tributado, porém ele vendeu um imóvel sujeito a ganhos de capital. Ele tem que fazer a apuração do ganho de capital e tem que apresentar a declaração para levar essa informação para o fisco. E a declaração ela é toda online mesmo, né? Continua sendo online, sim. Agora nós temos uma ferramenta, lógico, que nós vamos utilizar, todo contribuinte pode utilizar, que é na Receita Federal fazer a declaração direto, né, no site. Mas isso se aplica mais para os pequenos contribuintes, assalariado, que tem uma fonte de renda única, muitas vezes não tem patrimônio. Se aplica mais a esses casos. Olha, os contribuintes que têm situações específicas de quantidade de patrimônio maior, é aconselhável contratar aí um profissional da contabilidade para orientá-los a fazer o preenchimento da declaração, para não incorrer em erros e ficar sujeito a uma malha fina e uma penalidade futura por parte da Receita. Isso que eu ia perguntar, para a gente não entrar nessa malha fina, então, o certo é ter sempre um especialista, um contador aí para fazer isso, né, Amarildo? Precisa, mesmo que você não contrate um contador, você precisa tomar alguns cuidados, né, de colocar lá todas as informações que você tem conhecimento, mas a Receita Federal, ela faz uma busca, né, de todas as informações que foram repassadas para a Receita. Então, existem as informações que se cruzam, né? Os bancos informam para a Receita, as imobiliárias informam para a Receita, as fontes pagadoras de toda a natureza passam essas informações para a Receita. Então, ela tem todas essas informações. É por isso que a declaração já está lá pré-preenchida, né? Com base nisso. Deixa eu perguntar uma coisa. Ele está falando aqui que a Receita tem essas informações. Por exemplo,
A gente que tem empresa, ela tem as informações do CNPJ e também do CPF dos empresários? As empresas, as pessoas jurídicas, elas são obrigadas a prestar as informações para a Receita Federal. Lógico que existe toda uma legislação da obrigatoriedade que se aplica a cada caso. Sim. Então, as empresas são obrigadas a informar os rendimentos, isentos, não tributáveis, e é onde a Receita puxa tudo isso para a base dela e, com isso, ela joga para a declaração pré-preenchida, e é aí onde você vai ter, por esse motivo, a declaração pré-preenchida, porque os bancos informam saldos de banco, então cartório nas negociações também vai para lá, então a Receita puxa, e aí você só faz uma conferência, mas mesmo assim tem que tomar um cuidado, o próprio contribuinte pode fazer essa análise dentro do sistema da Receita lá no ECAC, né? Mas para não incorrer numa falha ou deixar de prestar alguma informação que não conste lá. E aí, Amarildo, a gente faz a declaração, tudo certinho, não cai na malha fina. Quando começa a receber aí a restituição? Já saíram as datas também, né? A Receita Federal ela já tem previsto que o primeiro lote de restituição ocorre dia 31 de maio. Então, quem quer receber a restituição o mais rápido possível, que é comum o contribuinte fazer a declaração com essa intenção, mas não é essa a finalidade da declaração. A declaração de imposto de renda que a gente faz é para prestar conta com o fisco, né? Sim. Então, pode dar a restituir, pode dar a pagar, depende do caso. Mas quem a restituir é de 31 de maio. E existe a ordem também para isso, né? Então, não é só você entregar no começo, você tem que, dentro dessa ordem de início de entrega, também se enquadrar lá. Questão de idade, se você é aposentado, então tem as pessoas preferenciais aí que a Receita dá para o pagamento do primeiro lote, aí, principalmente. Bom, eu agradeço a Amarildo pelas orientações aqui, pelas informações do imposto de renda, e quem está em dúvida, dá uma passadinha aqui no escritório, conversa aqui com a Amarildo, com a equipe dele, né, para poder fazer uma declaração de imposto de renda sem cair na malha fina. Obrigada, Amarildo. Eu que agradeço, mas aproveitando a oportunidade, né, os contribuintes devem sim agilizar a entrega da declaração, não deixar para a última hora, porque isso depois virá aquela correria, e isso também é uma das situações em que a gente mais, dentro do nosso ambiente contábil, nós temos dificuldade, né, de trazer o contribuinte o mais rápido possível para o nosso ambiente para fazer a declaração. Aí a gente até aproveita a oportunidade para solicitar que o contribuinte aí venha para a gente conversar, e isso é importante também, tratar com um contador, com uma pessoa que tem esse conhecimento técnico para ajudar ele a fazer essa declaração sem ter problemas. Mesmo porque, né, gente, são mais de 40 milhões de declarações aí que a Receita está aguardando, se deixa tudo para a última hora, dá um problema aí, congestiona e perde o prazo. Muito obrigada.